Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão, também o meu boa noite, que nos assiste pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar, é claro, de política. E aí, antes de começar a conversar com o nosso convidado, eu quero mostrar aqui a capa da última quinta-feira do Jornal de Londrina. A foto, vou até dizer que tinha foto aqui do Antônio Cruz, da Agência Brasil. Né? Cunha aceita pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Minha amiga, não está parecendo aquele personagem do desenho, o meu malvado favorito? A cara dele não está parecendo o Gru do meu malvado favorito, aquele que tem aqueles negocinhos amarelinhos, Minions, né? Ele está parecendo o Gru, tá bem, é o meu malvado favorito. Alguém disse para mim numa rede social que Eduardo Cunha é o homem errado, no lugar certo, fazendo a coisa certa por motivos errados. E eu vou começar a conversa com o nosso convidado, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvatti Júnior, que também é nosso comentarista de política. Seja bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Professor, o Cunha, muito se fala que Cunha, inclusive em algumas manchetes, inclusive aqui, vou dar uma repassada aqui nas manchetes. Cunha cria comissão para análise de impeachment, né? Está aqui, Folha de Londrina. Também aqui, efeito Cunha, olha a cara dele. Nunca vi tanta exposição. Gazeta do Povo, no novo formato da Gazeta agora. A Gazeta é um tabloide americano. Mas também teve gente que bateu no Cunha. Teve jornais, como aqui a Folha de Londrina, no dia seguinte. Em retaliação, Cunha abre processo de impeachment contra a Dilma. Aliás, eu queria chamar a sua atenção, minha amiga. Olha a foto que a Folha de Londrina colocou da Dilma Rousseff na testa da capa do jornal. Essa foto aqui é do Evaristo Sá, da agência France Press. Olha que foto complicada. E tem uma mais ruim ainda. Essa aqui é do Wesley Marcelino, da agência Reuters, Gazeta do Povo, no dia seguinte. Olha a foto. E dizem na escola de jornalismo que quando um jornal quer mostrar mais do que a manchete, ele põe a foto desse tamanho e esse tipo de foto. Professor Clodomiro Banvatti Júnior, Cunha abriu processo em retaliação porque o PT não quis livrar sua cara na Comissão de Ética? Luiz, acho que tem duas coisas importantes. A primeira, ela leva em consideração que o pedido de impeachment, a aceitação pelo presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, está dentro do script da formalidade democrática. Qualquer cidadão brasileiro ele pode apresentar um pedido de impeachment não só ao presidente, mas também ao vice e aos ministros de Estado, e isso é acatado pelo presidente da Câmara ou não. Então, dentro do aspecto formal, ele exerce ali uma função que lhe compete do ponto de vista constitucional. A questão não é ver a questão meramente formal, mas a circunstância pela qual ela foi colocada. Então, nessa perspectiva, sim, ao que parece, ele realmente fez algo em retaliação àquela posição de 3 deputados do PT que disseram que votaria contra, ele no Conselho de Ética. E a partir dessa decisão, horas depois, ele então abre o pedido, aceita o pedido de impeachment contra o presidente. Fica bastante evidenciado que há sim uma retaliação, e coloca que a política aí sendo nivelada por um protagonismo que é o protagonismo da chantagem. Eu diria o seguinte, é uma política feita no baixo calão e não uma política que podemos dizer que é uma perspectiva republicana. E, inclusive, até o que o senhor coloca, a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte, aqui a Gazeta do Povo também trouxe na quinta-feira, dia 3, essa manchete, que também é interessantíssima. Dilma se diz indignada e ataca a Cunha. Foi a resposta que ela deu no mesmo dia. Primeiramente, o senhor disse que a aceitação do processo, da abertura
do processo de avaliação se vai haver o impeachment ou não, ela está dentro da regra democrática, era uma atribuição do presidente da Câmara. Ele já havia negado outros pedidos, diga-se de passagem, vários pedidos, e aceitou este. Há algumas pessoas ligadas, e a própria presidente quis colocar isso na sua fala, tenta desmerecer essa aceitação do Eduardo Cunha em face dele mesmo, ou seja, o Eduardo Cunha é um deputado que já teve sua vida devassada, que aparentemente já mentiu para a Comissão de Ética, dizer que não tinha conta na Suíça, segundo as autoridades suíças tem, ou seja, ninguém prestaria dinheiro para o Eduardo Cunha em sã consciência se ele não desse uma garantia real muito forte. Olha lá se o carro não pode ser um carro que tenha problemas, né, de documentação. Mas isso faz com que o ato dele, eu quero que o nosso telespectador entenda isso, o ato dele aceitar o pedido de impeachment, ainda que seja como retaliação, ainda que ele seja uma pessoa que ninguém goste, como eu disse, a pessoa errada no lugar certo, desmerece o pedido? Olha, eu acho que se você olha do ponto de vista constitucional, das regras do jogo, na regra formal do jogo, não há nenhum desmerecimento. Até porque isso pode até inclusive ser contestado no Supremo Tribunal Federal, como já está sendo feito por alguns deputados, né? Mas muito provavelmente o STF não vai se pronunciar em relação ao quê? A quebra da formalidade do acatamento do pedido. Quer dizer, até esse momento, o que foi feito está dentro da regra do jogo. Ou seja, está respaldado pelos artigos 85 e 86 da Constituição Federal e também o quê? Na Lei 1079 de 1950, que dá o quê? O respaldo para o pedido e o processo de impeachment de uma presidente ou de um presidente. Então, nesse aspecto, não. Agora, se a gente olha e analisa aquilo que a gente sempre fez aqui, a movimentação da estrutura política no Brasil, né, dessa argamassa, da vinculação do sistema político brasileiro, é óbvio que nós temos, ao longo de 2015, um embate muito grande, sobretudo entre Cunha e a presidente Dilma, que acaba colocando o quê? Uma disputa, né, de picuinhas numa esfera institucional, numa esfera republicana. Então, nessa perspectiva, você tem o quê? Você tem uma ausência, né, de autoridade moral, sobretudo da parte do Cunha, de poder o quê? Comandar um processo de impeachment. O que isso pode gerar no futuro é a forma como nós vamos ler o discurso do impeachment, caso ele, de fato, se efetive. Né? Então, acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande agora de dar o quê? O andamento do impeachment dentro das regras democráticas, dentro das regras constitucionais. Mas isso pode o quê? Pode gerar no futuro o quê? O discurso de golpe, pode gerar discursos, né, os mais variados, que acabam colocando o quê? O impeachment fora desse regramento constitucional e democrático. Isso eu acho que é perigoso. Nós vamos para o intervalo comercial e eu vou depois perguntar para o professor Clodomiro exatamente isso. O que vai acontecer? Tá bom, ele aceitou e o que acontece agora? Depois do nosso intervalo. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local
lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas. Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nessa noite conversando com o nosso comentarista de política, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior, falando, claro, do impeachment, ou melhor, já estou falando do impeachment já, não, da abertura, da aceitação do pedido de impeachment, que agora tem todo um rito. Professor, pelo que eu entendi, agora o pedido vai para uma comissão que é montada dentro do Congresso, que já está uma briga de foice para saber quem faz parte da comissão. Essa comissão faz um relatório favorável à abertura do impeachment ou o contrário. E esse relatório vai para o plenário, para o voto no plenário. São mais de 340 votos, me parece, que são necessários para que seja aceito o impeachment, ou seja, aceita a abertura do processo de impeachment, e se aceito, o Senado julga com a presidência do presidente do Supremo. É um caminho longo. É um caminho longo porque, você bem colocou, né? A comissão vai ser constituída na próxima semana, depois tem um prazo breve para a escolha do presidente e do relator, e é dado que um prazo para a presidente da República apresentar sua defesa. E depois, então, desse prazo dado a ela, é feito um parecer, um relatório da comissão que é votado pela Câmara dos Deputados. É necessário 43 votos. Né? E a presidente precisa, para evitar, ela precisa de 171 votos. Ela precisa de 171. Né? Um número bastante emblemático. Então, se nessa votação o plenário acatar a abertura do processo, você tem o afastamento imediato da presidente, ela é afastada por 180 dias, lembrando, são 6 meses, e esse processo todo ele demora então em torno de 6 meses, julgado pelo Senado e sob a presidência do presidente do STF. Então, o que significa isso? Que o processo ele é demorado, e se de fato a gente tiver em consideração o recesso parlamentar agora, isso significa que o desenrolar de todo esse processo ele vai acontecer o ano que vem, e isso pode muito provavelmente afetar o processo eleitoral municipal do ano que vem. Ou seja, nós vamos estar com essa finalização do processo justamente quando nós estaremos iniciando o processo eleitoral ano que vem. E aí tem uma questão interessante, né? Porque muitos deputados que votarão, e o voto é aberto, aliás, os deputados, muitos senadores na ocasião, eles têm aí as suas bases municipais, eles têm uma preocupação também com a questão do apelo popular. Então isso também é um elemento que pode determinar o desfecho do próprio processo. Olha, eu quero mostrar aqui uma arte da Gazeta do Povo também, Caderno Vida e Cidadania. É interessante que mostra aqui esse quadrinho aqui, Giovanni, por gentileza, ele mostra algo interessante para você, minha amiga, para todos nós. Olha só, eu não sei se dá para a gente ampliar aqui. Na verdade, voto a voto, né? Na Câmara dos Deputados. A oposição tem 115 votos, 69 são independentes e o governo tem 329 aliados. Dilma só precisa de 171. Grosso modo, um pouquinho mais da metade dos aliados votar contra a instalação do impeachment, não passa. Digamos que passe, né? Um pouquinho mais aqui abaixo, um pouquinho mais abaixo. No Senado, tem 17 senadores de oposição, 8 independentes, e aí o restante que são mais de 50, que são favoráveis a Dilma. Ela só precisa de 27, caso isso vá para o Senado. Ou seja, há duas chances muito grandes pela composição da Câmara dos Deputados e a composição do Senado, há duas chances muito grandes que a abertura do impeachment seja rejeitada pelo plenário da Câmara, na conta que se faz hoje, e se o plenário da Câmara aprovar, que ela seja rejeitada finalmente pelo Senado. O PMDB, que tem uma das maiores bancadas, vai ser o fiel dessa balança, se vai querer manter Dilma no cargo ou se vai dar um mandato final, 3 anos de mandato para Temer?
Então, o PMDB é o elemento determinante nessa contabilidade. E é interessante que essa base que ela tem na Câmara, na verdade, isso não representa esses 300 e poucos votos. Representa apenas hoje, contados, em torno de 130 a 140 votos. Então, é uma base minguada que a fidelidade dela na Câmara é muito menor do que é aventada em relação à sua própria base aliada. O PMDB certamente vai ter um papel importantíssimo. Agora, é interessante notar porque o PMDB aí nesse contexto, ele faz um pouco a história da ascese monástica medieval. Eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Quer dizer, eu estou no governo e não pertenço ao governo. É um pouco esse discurso que transparece. Até porque, lembrando, para aqueles que nos assistem, o PMDB está no governo petista desde 2006. Então ele está há 9 anos acompanhando o PT e, nesses 2 últimos mandatos da Dilma, com o vice na presidência. Então é interessante notar porque o PMDB ele não é um fiel, né, não tem sido o fiel na balança aí dentro desse processo de governabilidade. Inclusive a própria crise que nós temos hoje, parte dela foi gerada dentro do próprio PMDB na figura do próprio Eduardo Cunha. Então nós não sabemos qual o PMDB que vai estar do lado da presidente e qual o PMDB vai estar do lado contrário da presidente. O PMDB é uma facção que não dá para entender muito bem, né? Não tem um direcionamento, um foco que dê a oportunidade para que a gente perceba para onde que ele caminha, né? O próprio presidente Michel Temer, né? Qual que é o papel, a posição que ele teve até esse momento, depois da abertura desse processo de impeachment, né? Foi o do distanciamento, né? Tá no seu canto, calado, e ninguém sabe de certo o que ele vai de fato fazer. Olha, eu quero até que a gente está até discutindo isso, minha amiga, e para você também, meu amigo, para a gente não se frustrar. Até porque a notícia chega muitas vezes e a gente acaba não vendo toda a extensão da notícia. O Eduardo Cunha aceitou um pedido de impeachment, ele acatou o pedido. Não significa que está sendo julgado já, não significa que a presidente vai sair, que vão tirar. Eu até vi em redes sociais ontem o pessoal falando assim, já saiu. Não, calma, nada disso é um processo demorado, que para começar, para ter realmente um processo de impeachment, tem que ser votado pelo plenário, que vai demorar aí algumas semanas, diria. Se tiver o recesso, só em fevereiro. E a partir daí, caso seja aceito, tem todo um processo de julgamento. Até porque, claro, ela tem direito também a fazer o contraditório, a se defender, a dizer que quem fez a denúncia, né, não está correto. E o país vai acompanhar isso por mais alguns meses? O país vai acompanhar e a grande questão é o seguinte, a partir do momento que esse processo está colocado na pauta do Congresso, o Congresso está o quê? Está ainda mais paralisado para dar o quê? Um equacionamento para a crise econômica. Então o grande problema nosso em relação a esse processo de impeachment é essa paralisia que vai gerar dentro do próprio Congresso Nacional e nós não vamos ter mais o quê? Nós não vamos avançar na tentativa de evitar um aprofundamento da própria crise econômica. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós vamos o quê? Nós vamos ampliar agora essa dicotomia da eleição de 2014 novamente, porque provavelmente nós teremos manifestações nas ruas pró e contra, né? E vamos ter que levar em consideração que tanto os argumentos contrários quanto os favoráveis ao impeachment são plenamente passíveis dentro do próprio processo democrático. Então também vai exigir um processo de amadurecimento da nossa participação popular e do exercício da nossa própria democracia nesse embate agora daqui para frente. Temos que ter um pouco de cautela, né? E como você já disse aqui, vai chegar a contaminar o processo eleitoral de 2016. Provavelmente vai contaminar. E o outro aspecto que vai gerar uma dicotomia muito grande, Luiz, é no embate do próprio judiciário. Porque tem um elemento interessante que é o seguinte, do que foi lido durante a semana, em relação ao pedido de impeachment embasado pelos juristas brasileiros, tem uma questão fundamental. O pedido está o quê? Ele está centrado nas pedaladas fiscais de 2015. Agora, nós podemos esquecer que o Congresso Nacional aprovou, essa semana que passou, aprovou também o quê? A meta fiscal de 2015, ou seja, o próprio Congresso autorizou um déficit de 120 bilhões para o próprio governo. Então, você tem o quê? Você tem um déficit autorizado pelo Congresso Nacional que é transformado em lei. Então, se o pedido de impeachment está o quê? Ele está dentro da questão orçamentária, você tem agora o que? Um respaldo para a presidente em relação à própria aprovação dessa mudança de meta pelo Congresso Federal. Então, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma dicotomia jurídica, que provavelmente vai parar dentro do Supremo Tribunal Federal. E para as pessoas que estão nos assistindo, para nós mortais comuns aqui da vida comum, nos resta assistir, tentar entender e
e continuar labutando, porque a vida não vai ficar mais fácil, pelo que você está dizendo, nos próximos meses? Eu acho que com o impeachment colocado em pauta, a nossa vida vai piorar, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Por quê? Porque nós agora não teremos a governabilidade. Governabilidade é o quê? É o Planalto, né, o governo, a presidente com o Congresso, dando direcionamento e os encaminhamentos necessários para os problemas que afetam o país. Eu acho que nós teremos uma paralisia nesse aspecto, porque estarão todos voltados para a questão do impeachment. Então tende aí o quê? Um agravamento da crise econômica no cenário de curto prazo e que será o quê? Será pago por todos nós. De qualquer forma, temos que ter uma atenção muito grande em relação a isso e ter uma participação sim para ver o desencadeamento de como que isso pode terminar. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer a presença do professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvatti Júnior, aqui no Pauta em Debate, nosso comentarista oficial de política. Para a gente encerrar, a Bolsa de Valores subiu no dia seguinte da aceitação do pedido de impeachment e o dólar caiu, ou seja, o chamado mercado, né, que é essa figura que ninguém entende muito bem, mas que é a economia do país de certa forma, reage bem a um pedido de impeachment da presidente. Dá para entender isso? O mercado ele reagiu positivamente, até porque há uma perspectiva no mercado de uma mudança, né? E de fato, nós esperamos uma mudança no país, né? Agora, essa mudança, ela tem que ser o quê? Se ela vier por meio do impeachment, ela tem que estar respaldada juridicamente. E se ela não vier, nós temos que o quê? Colher uma mudança dentro do que nós temos, dentro da realidade que nós temos, dentro do sistema que está colocado nesse momento. Ou seja, com o PT no governo e com o PMDB apoiando esse governo. Então, espera-se que nós tenhamos realmente uma mudança. Eu acho que o aspecto mais positivo do impeachment foi o quê? Foi tirar essa guerra fria que havia entre Planalto e Congresso Nacional. Olha que eu aceito, olha que eu não aceito. Exatamente. Agora já aceitou. Passamos um ano com essa guerra fria, agora nós não temos mais guerra fria. Então agora nós estamos o quê? Jogando com as claras para a própria sociedade. Professor, muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Boa noite a todos. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas. Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Quero, antes de mais nada, deixar o espaço aqui à disposição de todos citados, né?
querendo aqui usar nosso espaço para contestar as informações e opiniões emitidas nessa entrevista, claro, estamos à disposição. Quero também aqui registrar o recebimento do jornal Cambé de Fato, que a manchete principal diz o seguinte: em um ano, mais de 21 mil pessoas são atendidas nos 5 CRAS de Cambé. Também a comunidade do Jardim Elisa 3 recebe quadra de esportes reformada. CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. 5 CRAS que tem em Cambé já atenderam 21 mil pessoas em um ano, né? No último ano. Também a matéria aqui, interna, que fala sobre isso, trazendo aqui a foto do pessoal em atividade aqui no CRAS, né? E também da secretária de Assistência Social, Ângela Pasquetto, que organiza todo esse trabalho também na cidade de Cambé. E, aliás, meu amigo, minha amiga, só para a gente, né, voltando à questão do impeachment, claro, a gente não pode... vai haver paixões de ambos os lados, né? Defendendo a presidente, atacando a presidente. De qualquer forma, é a política, é o fato das pessoas tomarem partido. O importante é que realmente as instituições sejam preservadas, na minha opinião, que nós possamos ter aí um processo, se for aberto, um processo justo, transparente e isento de qualquer matiz, se é que isso é possível. Mas, de qualquer forma, estamos aqui para noticiar e trazer para você as informações. Outro ponto que eu acho importantíssimo é que o país volte à sua normalidade, particularmente econômica, para que as pessoas possam ter a sua vida normal, trabalhar, viver, pagar suas contas, criar os filhos, né, construir a sua vida, que afinal de contas é o que todos nós queremos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia, um ótimo final de noite para você, uma ótima semana. Tchau! Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.